Frente a frente, agora no Now, esta noite, com Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Francisco Gomes, do Chega. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Começou, como acabámos de ver, a maratona das aprovações orçamentais. Imagino que estejam ambos cansados, porque as votações durante o dia já foram longas e só hoje começaram. Francisco, o Chega tem mais de 600 propostas. Hoje também já conseguiu ver aprovadas algumas delas, mas são 600. Exatamente. É um grande exercício de democracia, porque o orçamento é tão mau. Para nós tornarmos aquele documento um documento que verdadeiramente serve aos portugueses, tivemos que nos aprumar. Mas deixe-me pegar exatamente uma expressão com que abri este debate. A orgia orçamental. Sim. Eu penso que a palavra foi mal escolhida. Não é uma orgia, é um orçamento de covardia. É um orçamento de rapina, é um orçamento que parasita os portugueses, que trabalham de sol a sol e que merecem muito mais do que um governo que parasita o seu trabalho. Isto é um orçamento socialista, não tínhamos dúvidas disso. Sabe quem é que teria muito orgulho neste orçamento? António Costa, José Sócrates também. E a carga fiscal que traz sobre os portugueses, sobre as famílias, sobre as empresas, sobre aqueles que querem fazer o país andar para a frente, é uma vergonha. Deveria fazer corar de vergonha quem apresenta este orçamento. E as grandes reformas do país, a família, as empresas, as forças de segurança, as forças armadas, ficam outra vez na gaveta. Há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Eu sei que você está aqui para fazer as perguntas, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Tenho que aproveitar este momento. Como é que se sentem os eleitores do PSD que escolheram este governo na esperança de virar a página em Portugal? Como é que eles se sentem de ver este governo de mãos dadas com o PS a perpetuar um orçamento sabe, houve que é a muitos pior momentos de versão do confronto e de socialismo? debate entre PSD e PS, precisamente a propósito deste orçamento. E estamos numa fase em que é basicamente indiferente quem vota no quê. Por exemplo, o LIVRE conseguiu hoje fazer aprovar as verbas do orçamento para eliminar barreiras arquitetónicas nos edifícios do Estado. E só os partidos do governo é que votaram contra. Portanto, o Chega viabilizou essa proposta, o Bloco de Esquerda também. Que é natural, porque já está na lei, não é? E pergunto, porque há pouco o Francisco também não quis falar muito da expressão usada pelo Carneiro, mas pergunto se era a isto que o Carneiro hoje se referia, à tal orgia orçamental em que podemos ver o Bloco e o LIVRE a votarem lado a lado com o Chega. O governo tem dois grandes problemas e uma grande relação de amor. O primeiro problema do governo é com a verdade. O segundo problema do governo é com a oposição, com quem lhe faz frente. A relação de amor que o governo tem é a relação de amor que tem com a corrupção. E o que se passa na região autónoma da Madeira, no PSD governo, é prova exatamente disso. Agora, o governo tem de se habituar a um cenário que ele próprio criou. Havia uma maioria de direita no Parlamento de 128 deputados. E o PSD decidiu deitar fora essa maioria para enverdar por um caminho que é um caminho de governação à esquerda. A escolha sua, a escolha legítima, agora tem de assumir as consequências da escolha paupérrima que fez. Nós não estamos cá para facilitar a vida ao governo. Se o governo tem um problema com a fiscalização, se tem um problema com os processos democráticos, esse é um problema do governo. Nós estamos cá para servir os portugueses, aprovando propostas do Bloco, de onde vierem. Há muito tempo percebemos uma coisa: os portugueses estão fartos de linhas partidárias. Os portugueses estão fartos de taxas, estão fartos de políticos a ganharem muito mais do que deviam, estão fartos, sabe de quê? De 156 milhões para viagens aos ministros. E sem qualquer preconceito nessas votações querem os partidos a trabalhar. De propostas do LIVRE ou do Bloco ou até do Partido Comunista Português. Se for por Portugal, nós estaremos com ela. Então, para terminar, já não temos muito tempo, Francisco, enfim, do lado do Chega, qual é a opinião? Se pode o Governo ter resolvido esta questão quase por inteiro dos alunos que não tinham aulas neste primeiro período, ou o PS e o Bloco de Esquerda têm razões para estarem irritados? Eu hoje ouvi uma alarvidade no Parlamento, o termo é esse mesmo, alarvidade, e dizia que a vida dos professores estavam melhores por causa da recuperação do tempo de serviço. Quer dizer, o Estado paga uma dívida aos professores e julga que a vida dos professores estão melhores. Eu gostaria de ver um Estado com coragem para discutir a valorização salarial, para falar da segurança das escolas, para falar na carga burocrática que cai sobre os professores, para falar no pagamento dos subsídios de deslocação. E nós precisamos de um Estado com coragem, de um governo que não faça joguinhos de números, facilmente estão a jogar contra ele, e depois tem essas expressões como essas. Não há falta de professores, há falta de alunos com aulas. Quer dizer, então, se os alunos estiverem dentro de uma aula, dentro de uma sala, com um pau de vassoura à sua frente, então está tudo resolvido. Isto é de uma falta de coragem, de uma falta de nível. E não me surpreenderia de todo, Pedro, se muito em breve nós voltarmos a ver os professores na rua. Sabe, porque o governo está a pedir isso. Nós precisamos de coragem, de políticas determinadas. Protestos e greves? Nós precisamos de políticas determinadas. E quando isso não acontece, a sociedade vai reagir. Por muito que o governo queira idealizar uma vida cor-de-rosa para a comunicação social, para vender inverdades lá para fora, a realidade é outra. E a realidade é o que se fez na escola pública é criminoso e ainda não foi resolvido.
Francisco Gomes, Joana Mortágua, muito obrigado por terem estado connosco. Bom fim de semana.